Ora, meus amigos, terça-feira, 30 de dezembro. Eu acho que ontem disse que era sexta. Eu ando todo trocado desta vida, graças a Deus, esta altura das festas, para mim é sempre sexta-feira. Não, mas hoje é terça e ontem foi segunda. Mercado Flash, cá estamos nós para falar um bocadinho de mercado. Temos aí muita coisinha para falar, apesar de que ainda está um bocadinho calmo, não é? Deixem-me só dizer uma coisa, que alertaram-me nos comentários, eu por acaso vi esse comentário. Eu tenho dito que o Porto e o Sporting têm estado calminhos no mercado, ignorando o facto do Porto já ter contratado um jogador, o Tiago Silva, mas tendo em conta que foi assim nos moldes um bocadinho mais surpreendentes, nem me entra aqui na cabeça do mercado, mas naturalmente o Porto até foi o primeiro a atacar o mercado de inverno com a contratação do Tiago Silva, que chegará à cidade do Porto no dia 2. Ficam já com esta informação, portanto o dia 1 é sexta? Não. Quinta. Portanto, ele chega ao Porto no dia 2. Vou assumir que no dia 2 já estará integrado na equipa do Farioli a treinar. Vamos ver qual é o papel do Tiago Silva, um veteranão, mas com uma experiência incrível. E ele faz 40 e tal minutos, faz 40 e tal jogos na época passada no Fluminense, portanto tem de estar muito bem fisicamente. Mas só para corrigir, claro que sim, estamos cientes, ou estou ciente que o Futebol Clube do Porto foi a primeira equipa já a mexer-se no mercado, já contratou o Tiago Silva. Deixem-me só tirar aqui o bloqueio do iPad, agora sim, vamos lá então. Vamos começar a falar de Benfica. Temos duas situações para falar de Benfica. O primeiro, André Sheldrup, o avançado extremo, como lhe queiram chamar, do Benfica, que tem aqui dois cenários. A possibilidade de ser emprestado, portanto é um jogador que, como sabemos, a sua utilização é um bocadinho irregular, não é? Irregular. Ele tem 21 jogos no Benfica, mas nesses 21 jogos apenas 969 minutos, já marcou, mas a sua utilização, por exemplo, no campeonato tem menos de 500 minutos, 487 minutos. Portanto, é um jogador que poderá estar aí a caminho de um empréstimo, mas em Itália avançou-se a possibilidade da Roma tentar já a contratação do André Sheldrup. Ora bem, o Sheldrup tem contrato com o Benfica até 2028, portanto não é assim tão extenso o contrato como eventualmente o Benfica preferiria. Cláusula de rescisão, porém, o Benfica está protegido, 100 milhões de euros. Ele que chegou ao Benfica em 2022, mas entretanto já teve um empréstimo muito bem sucedido ao North Zealand, o clube onde se formou. Na altura, estamos a falar da época 23-24, ele marca faz 38 jogos, 10 golos e 11 assistências. Vamos ver se a opção vai ser por emprestar novamente o jogador, e eu acho que será a melhor opção, porque ele tem apenas 21 anos ainda, portanto não tem uma margem muito grande, e é um jogador que já mostrou a espaços, se calhar falta-lhe aquela regularidade, mas a espaços já mostrou que pode ser uma solução muito interessante, e a margem de progressão é assinalável. Por outro lado, o Benfica também não quer estancar o jogador, porque com a chegada agora do André Luiz, eventualmente poderá chegar mais alguém para o setor ofensivo do Benfica, portanto pode haver menos espaço para André Sheldrup, e esse espaço já não é muito grande, porque o José Mourinho tem preferido jogar com o Sudakov a partir da esquerda, e quando o Sudakov até joga ao meio, no último jogo, por exemplo, não no último, mas no penúltimo, jogou Prestiani. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esta situação da Roma será para uma transferência definitiva. A situação do empréstimo, naturalmente, será para o estrangeiro, em princípio. Pelo menos não há rumores de interessados em Portugal. Rumores e... isto aqui é já confirmado também. Rafiu Durozimni. Falamos de um ponta de lança nigeriano que tem estado bem no Plzeň da República Checa. Este ano leva 13 golos em 30 jogos, portanto números interessantes. Vai terminar contrato no final da temporada e terá sido oferecido ao Benfica. Isto foi, se não estou em erro, mais futebol que avançou isto ontem. Entretanto o Record também já veio confirmar, portanto foi oferecido a possibilidade do Benfica avançar já para a contratação deste ponta de lança nigeriano, um ponta de lança muito alto, 1,92 m, que já passou aí por uma lesão gravíssima. Na altura ele teve uma ruptura do ligamento cruzado que lhe custou ali alguns meses de competição em 2024, se não estou em erro. Entretanto este ano está totalmente recuperado e já marcou 13 golos nesta temporada em 30 jogos. Falamos de, como eu disse, Rafiu Durozimni. 22 aninhos aqui para este avançado nigeriano. Ele que
que jogou, estava aqui a confirmar, parece-me que jogou sempre na República Checa, portanto chegou certamente lá muito jovem, e tem estado a fazer carreira, apesar dele ter nascido na Nigéria, em Lagos da Nigéria. Ora bem, saltamos para o Sporting, isto porque em França foi noticiado o interesse do Paris Saint-Germain em Ousmane Diomande, o internacional da Costa do Marfim, que está ao serviço da Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas. Em França avançou-se essa possibilidade e até se avançou de valores 45 milhões de euros. Ora bem, esses 45 milhões de euros não chegam para o Sporting vender o jogador. O Sporting, neste momento, só vende Diomande por um valor de cláusula de rescisão, 80 milhões de euros, sabendo nós que há uma renovação apalavrada entre o Sporting e o Diomande para o pós-Taça das Nações Africanas, sendo que, segundo foi possível perceber, nessa renovação existe uma possibilidade real do Sporting, eu vou usar o termo entre aspas, facilitar a saída do Diomande se aparecer uma proposta no verão. Um bocadinho como fez com o Gyökeres, uma espécie de acordo de cavalheiros de que, ok, renovas, nós salvaguardamos a nossa posição, aumentamos-te o ordenado, porque realmente o Diomande está a ficar uma peça-chave na equipa do Rui Borges, mas no verão, se aparecer aqui uma coisa de determinado valor, sim senhor, nós não vamos cortar as pernas. Vamos ver se é isso que vai acontecer. O que é certo é que por 45 milhões de euros não vai ser vendido o Diomande. Agora, sabemos que o Paris Saint-Germain é o Paris Saint-Germain e rapidamente poderá esticar a corda a nível de valores e aí depois entrará também a ambição do jogador e já sabemos como é que isto funciona. Vamos ver, Diomande, um jogador que este ano ainda só jogou 12 jogos, porque não podemos esquecer que ele teve uma lesão grave logo a abrir. Eu acho que ele até se lesiona na primeira jornada e depois só regressa um bocadinho mais tarde, um mês depois. Também teve já um outro problema físico e agora está nas Taças das Nações Africanas e vou assumir que a Costa do Marfim vai chegar longe e, portanto, vai o Diomande falhar ainda mais alguns jogos. Certamente não vai estar na Taça da Liga, tal como o Catamo, que também se apurou para a fase eliminar. Portanto, parece certo então que Diomande tem muitos interessados. Vamos ver o que é que vai acontecer até a nível de renovação. Vamos ver. Por falar em renovação, o Sporting já renovou com uma das jovens promessas da equipa B, ou da equipa das equipas jovens, da academia. Falamos do Eduardo Felicíssimo, que no ano passado chegou a ter um papel relevante naquele dramático mês de janeiro para o Sporting, quando não tinha médios, Maurito estava lesionado, Bragança estava lesionado, portanto, foi quando aparece o João Simões, que depois também se lesiona. O próprio Eduardo Felicíssimo também teve um problema físico, mas já jogou 7 partidas na equipa principal do Sporting, todas na época passada. Este ano ainda não jogou, tem sido, ou tem alternado entre a equipa de sub-19, a equipa júnior, digamos assim, e a equipa B, que tem estado muito bem na segunda liga. Também volta e meia é chamado à equipa principal. Esteve, por exemplo, no banco no jogo do Sporting contra o Bayern Munique. Portanto, é um belíssimo jogador, ou pelo menos eu acho que tem tudo para ser um belíssimo jogador a nível de recorde técnico. Faz-me lembrar um bocadinho o Dani Bragança, mas bem longe ainda desse nível. Certo é que a renovação foi feita, contrato até 2030, cláusula de rescisão de 80 milhões de euros para o Eduardo Felicíssimo, natural do Montijo. Internacional jovem também. Ainda em Portugal vamos falar de Mateus Pereira, que deixou o Santa Clara. Isto já é oficial, foi oficializado no Toronto FC, não sabemos valores, mas certamente que o Santa Clara recebeu aqui algum dinheirinho, porque o jogador ainda tinha contrato até final da temporada. O Mateus assinou então pelo Toronto FC, ele que esteve 1 ano e meio no Santa Clara, esteve na boa época que o Santa Clara fez no ano passado. Nessa época fez 32 jogos, na época atual, época 25-26, meia época, fez 17 jogos, ele que veio para Portugal em 2022 para jogar no Vizela. Outro jogador que já jogou no Vizela, mas que agora joga no Moreirense, é o Schettini, que está em final de contrato, portanto termina o contrato no final da temporada e tem aqui algumas abordagens, nomeadamente de Ásia e Médio Oriente, para deixar o Moreirense já neste mercado de transferências. Obviamente compreendemos que esta é a última oportunidade que o Vizela tem de fazer dinheiro com o Schettini, que até começou muito bem a época, já leva 8 golos na temporada, apesar de não marcar há 3 jogos, mas é o melhor marcador do Moreirense e um dos responsáveis pela boa época do Moreirense. Schettini então poderá
haver aqui a possibilidade de sair ainda durante este mercado de janeiro. Vamos ver, tem aí algumas abordagens, 14 jogos, 8 golos e uma assistência para este avançado, que já passou por alguns clubes em Portugal, Santa Clara, que já falámos aqui também, depois teve uma experiência que não lhe correu bem no Braga, ele é contratado ali a meio da época e a coisa não lhe corre mesmo nada, a meio da época não, no início da época, 2020, 2021, as coisas não lhe correm bem, até depois é emprestado ao Almeria, depois é emprestado ao Vizela, não se conseguiu impor no Braga, passou também pela Rússia, também já nem me lembrava disto, também passou pela Suíça, pelo Grasshoppers, mas regressou a Portugal em 2024 e está a cumprir a segunda temporada no Moreirense. O Sporting Clube de Braga renovou com uma jovem promessa da sua equipa, um jogador que tem tido já alguns minutos na equipa principal do Carlos Vincent, já leva 18 jogos, falamos do médio Diego Rodrigues, o internacional jovem por Portugal, médio centro, já leva 18 jogos na equipa principal. Renovou, deixem-me só ver aqui os meus apontamentos. Exatamente. Contrato até 2030 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros para este Diogo Rodrigues, um bom jogador, um médio. Estava aqui a ver 414 minutos já na Primeira Liga. É um jogador que já ouvi jogar, obviamente, várias vezes. Parece-me um jogador muito certinho. Vai crescer certamente e agora o Braga mostra confiança e mostra também proteção ao Diego Rodrigues e renova com ele até 2030, como eu disse, cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Vamos lá para fora falar de Caio Jorge, o avançado internacional brasileiro que pertence ao Cruzeiro, que vem de uma grande época ao serviço do Cruzeiro. Falamos de 26 golos em 46 jogos na época passada. O Cruzeiro que, como sabemos, vai ser treinado pelo... Não, pera. O Cruzeiro... não, o Grêmio. O Grêmio é que vai ter o Luís Castro. Desculpem, o Cruzeiro é o Tite. Estava a fazer confusão entre o Grêmio e o Cruzeiro. O Cruzeiro é do Tite, desculpem. Caio Jorge. O Flamengo está interessado na contratação do Caio Jorge. Já terá havido uma proposta na casa dos 20 milhões de euros rejeitada. Mas o Flamengo está disposto a pagar 30 milhões de euros pelo Caio e, quem sabe, envolver Everton Cebolinha, que é jogador do Flamengo, no negócio. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Caio, que foi formado no Santos, como não podia deixar de ser, foi depois muito novo para a Juventus, não se conseguiu impor, regressou ao Brasil para a porta do Cruzeiro e realmente esta época explodiu no Brasileirão com 26 golos. Falamos de um ponta de lança que chegou mesmo a jogar na seleção, mas não se conseguiu impor na Europa. O Flamengo quer o Caio, vamos ver, 30 milhões de euros é realmente um poderio grande para o Flamengo, como sabemos, campeão brasileiro, renovou ontem, falámos disso ontem, com o Filipe Luís, e é um clube que está com uma saúde financeira muito impressionante, e está mesmo disposto a pagar 30 milhões de euros para contratar o Caio Jorge. Quem está muito disposto a pagar 40 milhões de euros é o Barcelona para contratar um antigo alvo do Sporting, e ainda alvo porque o Sporting ainda mantém interesse na contratação do Yermay Hernández. Ora bem, diria que as possibilidades do Yermay Hernández ainda rumar ao Sporting são quase nulas, porque realmente o Barcelona parece estar absolutamente disposto a pagar a tal cláusula de rescisão do jogador, e sabemos que o Sporting não vai conseguir chegar aos 40 milhões, apesar de um interesse absolutamente louco da equipa do Frederico Varandas em ter o Yermay. Yermay que este ano já leva 19 jogos, 7 golos e 5 assistências. Entretanto também já chegou às seleções jovens de Espanha e está prontinho para dar o salto. Não podemos esquecer que o Deportivo está no segundo escalão do futebol espanhol e o Barcelona não é? Portanto, percebemos isso. E portanto, vamos ver, diria que parece-me destinado, não é? Parece-me destinado. Em Espanha diz que a coisa está muito inclinada para que o Yermay, seja agora em janeiro ou depois no verão, seja mesmo jogador do Barcelona. Para fechar, vamos falar de um dos meus jogadores favoritos do futebol internacional atual, o Kenan Yildiz, o avançado turco da Juventus, que está a ser muito cobiçado pelo Liverpool. Segundo se diz a Inglaterra, o Liverpool está disposto a pagar 100 milhões de euros para ter aqui o internacional turco. Olham para ele como, no fundo, o herdeiro do Mohamed Salah. E vamos ver até onde é que a Juventus vai conseguir proteger-se. O jogador tem contrato até 2029. Está na Juventus já há alguns anos. Ele chegou muito novo à Juve, vindo da formação do Bayern de Munique. Afirmou-se como uma das referências da equipa de Turim.
Sabemos que a equipa de Turim não está com uma frescura financeira como já teve em outras fases da sua vida, e portanto vamos ver se vai conseguir segurar o jogador ou não. Fala-se em 100 milhões de euros, portanto vamos ver. Ora bem, estamos conversados, voltaremos amanhã, na véspera do ano novo, a passagem de ano. Provavelmente o episódio vai chegar um bocadinho mais cedo, eu vou gravá-lo ao final da manhã, para depois também orientar a minha vida no que diz respeito a passagem de ano. Se bem que eu não ligo muito à passagem de ano, porém a NBA começa muito cedo e eu vou aproveitar para engolir ali alguns joguinhos, e portanto vamos gravar um bocadinho mais cedo, sai um bocadinho mais cedo e depois embalamos. Deixa-me só dar esta nota: no dia 1, portanto na quinta-feira, não há episódio. Não há episódio, normal, vamos feriadosito. Normalmente, aos feriados também temos episódio, ainda que não haja feriados em janeiro, mas em agosto e no verão há feriados e nós gravamos na mesma. Mas neste feriado, dia 1, vamos fazer uma pausazinha até para recuperar da passagem de ano e, portanto, não haverá mercado, mas depois recomeçamos logo no dia 2 e embalamos até fevereiro. Bem, vamos embora. Já sabem, meu nome é Igor Gonçalves, sigam o 00, subscrevam o nosso canal do YouTube. E sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.